Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Acidente com 3 veículos na BR-316 em Caxias. Apesar da gravidade do acidente, mas só danos materiais. População tenta linchar suspeito de assaltos em Bacabal. E ainda observar algumas mulheres tomando banho. Isso é o que a população relata. Conselheiros tutelares são capacitados sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente está fazendo todo esse processo de desconstrução de alguns mitos e deixando claro quais são as funções que eles têm realmente que atuar. IFMA Campus Caxias oferta vagas para cursos de inglês e espanhol. Pilates é o método mais usado no tratamento de hérnia de disco. E veja ainda, times maranhenses buscam classificação para a segunda fase da Copinha. Caxias, 9 de janeiro. Está no ar o Jornal da Guanaré. Três veículos se envolveram em um acidente ontem à noite na BR-316 em Caxias. Houve apenas danos materiais. O engavetamento aconteceu na altura do quilômetro 563, na BR-316, próximo ao Povoado Alto. Um veículo fez uma ultrapassagem indevida, onde bateu na lateral de outro carro de passeio, ocasionando o acidente. 3 veículos se envolveram neste acidente. E agora eu converso aqui com o inspetor Aurélio Oliveira, que está no local também dessa ocorrência. Inspetor, já faz um bom tempo que vocês já estão aqui, né? A ocorrência chegou aí por volta de que horário? O acidente ocorreu por volta das 17h30. Tá? A informação começou a chegar para as 18 horas, com gravidade, com a informação que tinha gente nas ferragens, mas graças a Deus houve só danos materiais, apesar da gravidade do acidente, mas só danos materiais. Ultrapassagem indevida, né? Apesar do local ser permitida a ultrapassagem, mas segundo informações dos condutores, dos veículos envolvidos não aguardou a oportunidade de fazer a ultrapassagem, fez uma ultrapassagem proibida, né, e colidiu com mais 3 veículos. O que impressiona todos nós é ver esses destroços aí, de peças de veículo, né, as imagens aqui da BR, né? O nosso trecho entre Caxias e Timon e Teresina é um trecho bom, pista boa, pavimentada, sem buracos, certo? Mas tem que ter a atenção, certo? Tem muitos pontos que não é permitido ultrapassagem. Infelizmente os condutores desrespeitam no excesso de velocidade, nos ultrapassarem em locais proibidos. E aí termina causando um acidente. Graças a Deus, esse de hoje não houve vítima, só danos materiais. Então é uma questão meio de atenção, ninguém alcoolizado, né? Não, tranquilo. Foi feito o teste de bafômetro nos 4 condutores e nenhum deu positivo para alcoolemia. Policiais civis estiveram no local da ocorrência, mas não gravaram entrevista. Ninguém ficou ferido, só danos materiais para os proprietários dos automóveis. O motorista Itanael Pereira Ferreira, de 21 anos, morreu em um acidente ontem à tarde na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís. De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta que ele pilotava bateu em um carro de passeio. Por causa da força do impacto, ele foi arremessado em um caminhão de transporte de gás de cozinha que passava no local bem na hora do acidente. Na cidade de Bacabal, a população tentou fazer justiça com as próprias mãos. Um homem suspeito de cometer vários assaltos foi contido e agredido por populares. Um elemento teria sido agarrado e populares teriam espancado esse elemento. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, teve que colocar o elemento aqui dentro da viatura, né? E agora a equipe do SAMU chega aqui ao local. Olha ali o local, como é que ficou. Muito sangue, né? Muito sangue. Ele foi agarrado aí por populares e teriam batido nele. O que foi essa situação aí? Rapaz, esse cara chegou pulando casa aí do lado do vento aí, acabou quebrando. Tem tanta telhada aí, já tá acabado. Senhor. Ele teria ficado acuado, né? E muito sangue aqui no local.
E aí, para prestar esse atendimento a ele, a equipe do SAMU e da polícia entendeu que deveria ir para um outro local para evitar até transtornos. O paciente está consciente, está orientado, está entendendo? Tem mais com escoriação e corte no couro cabeludo. Tinha muita gente lá no local já agredindo ele a alguns momentos, né? E ele já estava bastante debilitado lá no chão e o pessoal estava em cima. Então, para evitar um mal maior, a gente trouxe até a delegacia para que a gente pudesse fazer um atendimento seguro a ele, né? Proporcionar uma segurança também para a equipe aí. Olha, segundo a população, o indivíduo é suspeito de efetuar alguns furtos em algumas residências lá no local. E ainda observar algumas mulheres tomando banho. Isso é o que a população relata. Então, quando a gente chegou já nessa situação, ele já estava bastante machucado. Então, a gente retirou ele rapidamente do local. O número de arrombamentos e explosões a bancos aumentaram no Maranhão. Os dados são de 2019. 2019 terminou com um saldo de 38 casos de assaltos, arrombamentos e explosões de agências bancárias no Maranhão. Foi o que apontou o Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras, da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. 23 agências bancárias foram explodidas. Em 15 ocorrências, as quadrilhas montaram esquemas de arrombamento nos prédios. Comparado ao ano de 2018, o número de assaltos de arrombamentos e explosões a bancos aumentou. Em 2018, houve 27 casos de acordo com os dados apresentados. Os casos conhecidos como sapatinho continuam acontecendo. Nesta modalidade, o alvo costuma ser um funcionário do banco. A vítima e a família são feitos reféns e os bandidos exigem a abertura do cofre da agência, em que ele trabalha, para que possam roubar o dinheiro. No ano passado, o Maranhão registrou 5 casos. Em 2018, foram 4. Pelas características do assalto que ocorreu com o gerente de uma agência bancária em Caxias, a polícia acredita que os bandidos teriam a intenção de sequestrar a vítima para depois exigir dinheiro, já que não levaram nada durante a ação. E você vai ver a seguir. IFMA Caxias oferece vagas para cursos de inglês e espanhol. E veja ainda, conselheiros tutelares de Caxias recebem capacitação. Voltamos em instantes. O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, suspendeu a concessão de novos benefícios por causa de alterações nas regras da Previdência, aprovadas pelo governo federal. Ainda não há uma previsão de quando os pedidos de aposentadorias feitas por trabalhadores que se encaixam nas novas regras da Previdência devem ser liberadas pelo Instituto. A demora ocorre porque os cálculos sobre os valores passam por ajustes. Estão suspensos a concessão de pedidos de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e pensão por morte. Os pedidos de aposentadorias por idade, aposentadorias por tempo de contribuições e pensões por morte, que foram afetados com a reforma da Previdência, estão sobrestados para novas adequações no nosso sistema do INSS. A empresa Dataprev, toda vez que há uma mudança nos processos, ela vem fazendo ajustes para se adequar ao que foi preconizado na reforma da Previdência. Então, a Dataprev não nos deu a previsão ainda de quando serão concluídos esses processos. A reforma da Previdência definiu a idade mínima de aposentadoria de 65 para homens e 62 anos para mulheres e acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas os trabalhadores que já estavam no mercado formal e já contribuíam para o INSS podem se aposentar pelas regras de transição e no momento há 5 regras diferentes.
Quem já tinha direito ao benefício não vai ser prejudicado. Funcionam normalmente a concessão do salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, benefício de prestação continuada a idosos e a pessoas com deficiência. Os cidadãos podem pedir no canal 135 e no meu INSS. Isso não está interrompido o pedido. O que está sobrestado são as conclusões da análise desses processos. Como os cálculos não são manuais, eles são feitos pelos sistemas do INSS, eles precisam se adequar aos índices de atualização, índices de correções monetárias, e a data prévia é a empresa responsável que vai nos repassar assim que concluir esse processo. Com o início do período chuvoso, muita gente acaba deixando de lado o uso do protetor solar. Mas é bom lembrar que mesmo com o céu parcialmente nublado, a exposição aos raios ultravioletas representa os mesmos riscos de quando os termômetros registram altas temperaturas. Nessa época do ano, quando aumenta o número de banhistas por conta das férias, é preciso tomar alguns cuidados para proteger a pele da exposição excessiva ao sol. Entre as principais recomendações estão o uso de protetor solar com fator no mínimo 30, que deve ser aplicado a cada 2 horas, a utilização de roupas com filtro solar, evitar a exposição ao sol entre as 9 da manhã e 5 horas da tarde, além da hidratação permanente. As dicas podem evitar doenças como manchas, queimaduras e principalmente o câncer de pele, que representa 33% dos casos de câncer no Brasil. A gente sempre fala que o protetor solar não é um passaporte para o sol. Na verdade, ele é uma proteção a mais diante de uma situação que você não tem como evitar. O ideal é evitar, lógico, mas se não puder evitar, tentar pelo menos procurar horários mais seguros, principalmente para crianças e idosos. Então, procurar horários que não sejam horários de pico maior das incidências solares que provocam mais o câncer, né? 47 vagas estão sendo oferecidas para os cursos de inglês e espanhol do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias. O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, está com inscrições abertas até o dia 19 de janeiro para os cursos de inglês intermediário e o curso básico de espanhol. Ao todo estão sendo ofertadas 47 vagas. As inscrições são feitas via formulário eletrônico no site do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias. Para 2020, nós estamos ofertando aí 25 vagas para os cursos de inglês intermediário, aqueles alunos aí, aqueles candidatos que já possuem o curso de inglês básico, uma carga horária de 120 horas. E nós também estamos oferecendo 22 vagas para o curso de espanhol básico, um curso de 100 horas. O período de inscrição ele vai ser até o dia 19, as inscrições são totalmente online. Os cursos são oferecidos na modalidade formação inicial e formação continuada, através do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem, que existe no próprio IFMA. Além dos alunos do campus, servidores, ex-alunos, pessoas da comunidade externa que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio também podem se inscrever. E a expectativa é que eles sejam executados em 1 semestre e meio, certo? No máximo 2 semestres, né, com aulas dos dias de terça e quinta-feira à tarde, tá certo? E esses candidatos vão passar por um processo seletivo. O diretor explica como vai se dar o processo de seleção dos candidatos. O processo seletivo ele é um pouco diferente para os dois cursos. Para os candidatos do curso de inglês intermediário, né, eles precisam ter o inglês básico. Então, a primeira etapa eliminatória vai haver uma avaliação dessa documentação, a comprovação de que esses candidatos já possuem o curso de inglês básico. Em seguida, eles vão passar por uma entrevista, certo? Uma entrevista em inglês para fazer aí esse teste de qualificação para acesso ao curso. Já para o processo seletivo para o curso de espanhol básico, consiste em uma prova objetiva de 25 questões relacionadas a conhecimentos prévios elementares de espanhol. O resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2020, no site do IFMA Campus Caxias e nos murais da instituição. A previsão para iniciar as aulas do curso de inglês intermediário é 20 de fevereiro. Já o início das aulas do curso de espanhol básico é 3 de março. Os conselheiros tutelares de Caxias estão sendo capacitados para entenderem um pouco mais sobre as reais competências de suas funções. O treinamento é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A capacitação está acontecendo no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema. Em sala estão os conselheiros tutelares eleitos em outubro de 2019, que foram votados pelos caxienses. A formação tem por objetivo preparar os conselheiros sobre as reais competências do Conselho Tutelar e dos conselheiros, dentro da rede de proteção social. A capacitação está sendo oferecida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje a gente tratou exatamente da parte das atribuições dos conselhos tutelares, né, do que eles devem e não devem fazer, e da própria desconstrução de alguns mitos em volta do papel do Conselho Tutelar. Né? E aí, se o Conselho Tutelar deve fiscalizar bar, né? Se ele tem que tirar criança de boate, adolescentes de boates. Então, a gente está fazendo todo esse processo de desconstrução de alguns mitos e deixando claro quais são as funções que eles têm realmente que atuar. E foi feito esse momento, essa de hoje, especificamente para os conselheiros, para os suplentes e também os conselheiros do CMDCA, para essa formação, porque vão começar aí o seu trabalho assumindo o seu compromisso como conselheiros tutelares, né? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que deve ter atendimento disponível 24 horas e responsabilidade de zelar pela proteção dos direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes, em casos como agressão, maus-tratos, abuso, dentre outros. Cabe também ao Conselho Tutelar acolher menores que ficam desamparados, sem ter parentes que possam abrigá-los ou quando são retirados do poder familiar. O mandato de conselheiro tutelar tem duração de 4 anos. A posse dos atuais conselheiros que estão em formação vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10, no auditório da Prefeitura de Caxias, a partir das 9 horas da manhã. Dentre as atribuições do conselheiro tutelar estão atender e aconselhar os pais, requisitar serviços públicos, informar ao Ministério Público sobre as infrações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, representar contra a violação dos direitos, representar ao Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Está servindo principalmente para desmistificar, né, muitas coisas assim que a sociedade mesmo às vezes cobra dos próprios conselheiros, né, às vezes o que não é até atribuição do conselho, né, então a capacitação está servindo para fazer esse diferenciamento, né. E também sobre as atribuições e saber como resolver e como medir, como fazer essas medidas em cada caso, e é responsabilidade, na verdade, uma das atribuições dos próprios. E veja a seguir o Pilates para tratar a hérnia de disco. E veja ainda, a bola vai rolar hoje nas finais do Campeonato Caxiense de Futebol Sub-17. A gente volta em instantes. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determinou o prazo até 30 de junho deste ano para que os DETRANs de todo o país estejam adequados a fornecer aos motoristas o novo formato digital do certificado de registro e licenciamento de veículos. Segundo o CONTRAN, apesar da mudança, o motorista pode, de forma opcional, utilizar uma via impressa do documento que terá a mesma validade do documento digital. A diferença é que o CRLV será impresso em papel comum, validado por um QR Code específico. Você sabia que o óleo de coco é um alimento funcional que age diretamente na imunidade? Ele é rico em vitaminas A, D, E e K. Ele também apresenta efeito anti-inflamatório.
De sabor agradável e cheio de propriedades nutritivas. Assim é o óleo de coco, produto que há um bom tempo é indispensável no cardápio de muita gente. O produto pode ser encontrado facilmente no mercado em diferentes opções de marcas e preços e até em outros formatos, como em cápsulas e óleos sem sabor. Segundo essa nutricionista, o que talvez muita gente não saiba é que o óleo de coco é um tipo de gordura saturada, mas mesmo assim tem seus benefícios. O óleo de coco ele é rico em gorduras saturadas, mas também é rico em triglicerídeos de cadeia média, né, como costumamos chamar de TCM, popularmente, né, os nutricionistas chamam de TCM. O TCM é um tipo de gordura que não é muito fácil de encontrar, então o coco é o produto onde a gente encontra o TCM com mais facilidade e ele é bastante útil para o corpo. Ajuda muito no rendimento desportivo, né, quem pratica atividade física, ele tem uma utilização legal. Existem alguns estudos que associam os TCMs ao emagrecimento, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com relação à quantidade que é consumida, ele não pode ser consumido em excesso. No geral, o recomendado mesmo é procurar um nutricionista para saber como administrar o produto, uma vez que, se usado de maneira indiscriminada, ele pode passar de mocinho a vilão. Tanto as cápsulas de óleo de coco como o consumo do óleo puro não é interessante para o emagrecimento, mas quando ele é associado a outras estratégias da alimentação e incluso também no preparo dos alimentos, aí sim ele agrega valor. Como, por exemplo, uma carne. Hoje eu não quero comer a carne grelhada, eu quero dar um falso aspecto de frito. Coloca a carne ali para assar na panela antiaderente com um pouquinho de água. Quando a carne está cozida, coloca um pouquinho do óleo de coco. Quando a água vai secando, aí a carne assa e não frita com um pouquinho de gordura e ela fica com um falso aspecto de fritura. E aí é uma carne que você come, ela está suculenta porque tem gordura, mas não está frita porque eu usei só um pouquinho de gordura e de uma gordura que é mais saudável. A hérnia de disco é uma patologia que causa grandes dores na coluna, podendo desencadear problemas na postura, bem como diminuição dos movimentos e da flexibilidade. O Pilates tem sido um dos métodos mais utilizados no alívio dessas dores. Uma enfermidade que provoca dores intensas na coluna. Assim é caracterizada a hérnia de disco. As dores podem variar de acordo com cada caso. É o que explica a ortopedista. A hérnia de disco é uma doença que resulta da degeneração do disco intervertebral. Ele é uma estrutura que funciona como sustentação, como amortecimento na coluna vertebral. Algumas vezes esse disco se rompe e existe o extravasamento do material de dentro do disco para além dos limites do canal vertebral. E aí quando começa realmente o problema, né? As dores lombares, as dores radiculares, que são aquelas dores que o pessoal chama de dor ciática. Em relação à frequência, a prevalência da hérnia de disco ela é muito mais comum, na verdade, no sexo masculino. Existem alguns fatores de risco, como a genética como principal, o tabagismo, ele é muito importante, mas em relação à localização, a localização mais comum é justamente na região em que a gente tem mais movimento na coluna vertebral. E o tratamento é indicado de acordo com a situação do paciente. O tratamento cirúrgico, por excelência, ele é mais indicado quando o paciente tem uma perda de força, um déficit neurológico progressivo. Então, nesses casos, a gente realmente tem indicação de indicar a cirurgia a depender do caso. Quando se fala em tratamento conservador, o que a gente realmente indica? Analgesia, fisioterapia, existem diversas modalidades de fisioterapia hoje. A gente tem desde as fisioterapias convencionais analgésicas, as terapias de fortalecimento, as terapias de alongamento, pilates, a osteopatia. Então, existem diversas formas de você tratar a dor do paciente, vai depender da fase em que ele se encontra, não é tudo igual. E o Pilates costuma ser efetivo para combater as dores causadas pela hérnia de disco. Movimentos que ajudam a corrigir a postura, proporcionando a estabilidade do corpo. O Pilates tem por base o foco no fortalecimento do core, que é a nossa região de força do corpo. Ele vai fortalecer a coluna, alongar, mobilizar, e além de trabalhar a postura, que tudo isso é importante no alívio da dor de quem tem hérnia de disco. E agora vamos falar de futebol. Os representantes maranhenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior voltam a campo hoje para a última rodada na fase de grupos e com reais condições de avançar para a próxima etapa. Às 2h45 da tarde, a equipe do Timon encara o Olímpico de Sergipe. Às 5 horas da tarde será a vez do Motoclube enfrentar o Desportiva Paraense.
Aqui em Caxias tem bola rolando hoje, quinta-feira, para as finais do Campeonato Caxiense de Futebol, categoria Sub-17. As informações com Vanderlei Araújo. Boa tarde, você que acompanha a nossa programação, e vai acontecer hoje, aqui no campo do Rita Queiroz, a grande final do Campeonato Caxiense de Futebol Sub-17. As equipes que vão se enfrentar nessa final são o Projeto São Francisco e a equipe do Povoado Brejinho. A competição teve início no mês de setembro, foram 4 meses e meio de campeonato, com 13 equipes inscritas e 16 jogos realizados. Mas antes da grande final vai acontecer o jogo preliminar entre a equipe do Sabiá e a equipe do Projeto Santa Fé de Aldeias Altas. A partir das 18 horas, com o jogo de terceiro e quarto colocado, né? Entre as equipes do Projeto Santa Fé de Aldeias Altas e a equipe do Sabiá. E depois, logo após, na principal, a grande final, que é entre a equipe do São Francisco, né, e a equipe do interior do Brejinho, né? Então são esses dois jogos final. E a gente espera aí que venha a ser um bom jogo, né? Espera um bom número de pessoas ali assistindo esse evento, né? Um grande evento. E eu já convido todos vocês para poder prestigiar essa grande final ali conosco. A grande final hoje aqui no campo do Rita Queiroz, a partir das 6 da tarde, São Francisco e Brejinho se enfrentando aqui no campo do Rita Queiroz, e você é convidado a vir acompanhar essa que é a maior competição de categoria de base da região. Vanderlei Araújo com imagens de Júnior Viana para a TV Guanaré. Essas e outras notícias de Caxias e da região você acompanha no portal guanaré.com.br, e a nossa programação está também no canal da TV Guanaré no YouTube. Você fica agora com Resenha Esportiva, depois tem o programa Hora do Povo. O Jornal da Guanaré termina aqui, mas amanhã a gente está de volta. Uma excelente tarde para você.